Durante séculos, a Igreja Católica não foi apenas uma instituição espiritual. Ela foi um império. Um império com reis, territórios, fortunas e inimigos. Inimigos externos, inimigos internos. E para lidar com eles, às vezes, a oração não bastava. Era preciso agir nas sombras, silenciar, infiltrar, eliminar. Essa é a história das ordens secretas do Vaticano. Grupos que agiram por trás das cortinas da fé para manter o controle, proteger segredos e executar missões que jamais poderiam ser reveladas. Homens que juraram lealdade ao Papa e que fariam qualquer coisa por ele, até matar. Tudo começa na Idade Média, quando a Igreja Católica alcançava o auge de seu poder. Os papas não eram apenas líderes religiosos, mas chefes de Estado. E como todo governante, precisavam de braços armados. Ordens como os Cavaleiros Templários, Hospitalários e Teutônicos são bem conhecidas, mas por trás deles havia grupos ainda mais discretos. Homens que não usavam armaduras reluzentes, mas mantos negros. Que não desfilavam em cruzadas, mas se moviam no silêncio da noite. Entre eles destacam-se os Fraticelli Neri, ou Irmãos Negros, uma ordem sem registros oficiais, mas que aparece em cartas cifradas, manuscritos condenados e confissões arrancadas sob tortura. Dizem que operavam a partir de mosteiros afastados e eram treinados não só em teologia, mas em venenos, disfarces, codificação e eliminação silenciosa. Seu objetivo? Erradicar heresias, garantir a obediência, proteger os dogmas. Segundo documentos vazados durante o Concílio de Constança, os Irmãos Negros foram usados para infiltrar-se em seitas consideradas perigosas, como os cátaros e os valdenses, e eliminar seus líderes. Também seriam os responsáveis por executar monges que traíam votos secretos, padres que revelavam informações ao inimigo e até cardeais que se desviavam da doutrina. Mas quem comandava esses homens? A resposta mais provável: a Inquisição. Criada oficialmente no século XIII, a Inquisição era uma máquina jurídica, mas também tinha braços operacionais. Padres inquisidores podiam ordenar buscas, prisões e até execuções. Mas nem sempre podiam fazer isso à luz do dia. Daí a criação de agentes que operavam fora dos tribunais. Homens que nunca apareciam em documentos oficiais. Os registros sobre esses agentes são raros, mas existem. Em arquivos de Nápoles, há referência a Soldati della Fede, soldados da fé. Em cartas papais codificadas, aparecem termos como annulus obscurus, o anel escuro, que designaria uma rede de monges enviados para missões sigilosas. Um dos casos mais chocantes foi o desaparecimento do monge Girolamo Savonarola, em Florença. Líder de um movimento de reforma, Savonarola ameaçava o poder de Roma. Foi preso, julgado e executado. Mas há indícios de que, antes disso, teria sofrido tentativas de envenenamento por parte de frades infiltrados. Um manuscrito do século XVI, atribuído ao cardeal Giampietro Carafa, futuro Papa Paulo IV, menciona os Servos do Silêncio, um grupo de 3 monges armados enviados para cortar a raiz da desobediência. Mas não pense que essa prática ficou restrita à Idade Média. Durante o Renascimento e até nos séculos posteriores, os métodos se sofisticaram. A Companhia de Jesus, os jesuítas, muitas vezes acusados de manipulação política, também foram suspeitos de manter redes de agentes secretos. Embora os jesuítas neguem, diversos relatos históricos apontam para ações coordenadas em cortes reais, universidades e até entre os protestantes. O mais famoso desses relatos é a chamada Missão Fantasma, de 1623, em que 3 padres teriam se infiltrado na corte de um príncipe alemão para envenenar seus conselheiros e favorecer os interesses da Santa Sé. Os documentos foram destruídos, mas parte do plano foi preservada em cartas cifradas encontradas em Praga. Já no século XX, as teorias sobre agentes secretos do Vaticano tomam outra dimensão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano manteve uma posição oficialmente neutra, mas há registros de colaboração com redes de espionagem. O Monsenhor Hugh O'Flaherty, por exemplo,
coordenou uma rede secreta de proteção a judeus e prisioneiros de guerra. Mas também há indícios de operações mais obscuras. No pós-guerra, o Vaticano foi acusado de ajudar criminosos nazistas a fugir pela chamada Rota dos Ratlines, passagens secretas que levavam os fugitivos até a América do Sul. Quem organizou essas rotas? Documentos indicam a participação de padres, freiras e até bispos. Mas há quem diga que havia agentes especializados coordenando tudo. O jornalista Peter Levenda, em suas investigações sobre o Vaticano Negro, afirma que existia uma ala ultraconservadora dentro da Igreja, com acesso a recursos e contatos em agências de inteligência. Seria essa ala responsável por ações clandestinas, inclusive execuções seletivas? Em 1978, a morte repentina do Papa João Paulo I, apenas 33 dias após sua eleição, reacendeu os rumores. Oficialmente morreu de infarto, mas foi encontrado sozinho com documentos que, segundo fontes, continham nomes de membros da Cúria envolvidos com a máfia e com lojas maçônicas. O Vaticano se recusou a realizar a autópsia. Coincidência? Ou silenciamento? O jornalista David Ialope escreveu um livro inteiro alegando que João Paulo I foi assassinado por tentar expor corrupção no Banco do Vaticano. E quem executaria tal plano? Segundo ele, homens de dentro, leais não à fé, mas ao poder, os chamados Cavaleiros do Silêncio, um nome simbólico para designar aqueles que protegem os segredos da Igreja com sangue. Atualmente, essas histórias são consideradas teorias conspiratórias, mas muitas delas se baseiam em documentos, testemunhos e lacunas reais na história. O que é fato é que toda grande instituição tem seus mecanismos de defesa, e o Vaticano, sendo uma das mais antigas e influentes do mundo, certamente teve, e talvez ainda tenha, meios de agir fora da luz. O que sabemos é apenas a ponta do véu. Os arquivos secretos do Vaticano, com milhares de documentos ainda inacessíveis, guardam muito mais. E se um dia forem abertos, talvez a história precise ser reescrita. Os assassinos de aluguel do Vaticano não vestiam preto por estilo. Vestiam porque sua missão era desaparecer nas sombras. E nas sombras, eles ainda podem estar.